Você já ouviu falar sobre dermatite atópica? Nunca ouviu falar? Nada melhor que nós estamos aqui já recebendo aqui na nossa sala, nessa tarde, a doutora Larissa Vilhena, que vai falar tudo acerca dessa doença que tem preocupado muitas pessoas no dia a dia. Boa tarde, doutora Larissa. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, que o programa é sempre melhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo para você que está aí o que é essa doença, o que causa. Eu tenho certeza que você já viu, conhece alguém que tem essa doença. Eu pedi para colocar uma fotinha para você saber do que eu estou falando, porque é uma doença muito comum. Tem assustado muitas pessoas, né, doutora? Muitas pessoas. Então, já vamos abrir, já fazendo a primeira pergunta, né? Sim. Doutora, o que é a doença dermatite atópica? A dermatite atópica é uma doença inflamatória que ela acomete principalmente criança. Então, eu recebo muito no consultório aquela mãezinha super preocupada, desesperada, com a coceira no corpinho do filho. Nossa! Então, coça muito, deixa aquelas lesões bem vermelhas e assusta muito. Chega a deixar aquelas marcas no próprio pele do corpo da criança? Fica as marcas? Porque coça muito. Então, assim, por exemplo, o bebezinho, ele coça muito o rosto, a barriga, chega às vezes a esfregar assim na cama, sabe? De tanto que coça. E às vezes a mãe não sabe o que fazer. Como que eu ajudo meu filho, né? E o que provocaria essa doença, doutora? Então, é uma doença que a gente tem alteração no gene. É um gene chamado filagrina, que ele vai alterar a barreira da pele. Eu costumo falar para minhas pacientes que a nossa pele é como se fosse um muro, bem forte e sólido. Só que quando eu tenho a dermatite atópica, esse muro vai perdendo água, então ele fica mais frágil. E isso faz com que a nossa pele coce mais, fique mais vermelha. E aí, assim, causa todos esses sintomas que são bem ruins, né? Como você havia falado acerca de... acontece muito com as crianças, podemos dizer também que seria uma doença hereditária? Sim, uma doença hereditária. Claro que tem outras causas, mas principalmente a causa hereditária por conta desse gene. A gente sabe que se o papai tem, a mamãe tem, a criança vai ter. Se o pai tem, a mãe tem 50% de chance da criança apresentar. Né? A gente sabe que as crianças até 1 ano, 60% têm essa doença. Então, é uma doença que realmente acomete muita gente. E como seria a estatística dessa doença hoje a nível mundo? É bem grande. Bem grande? É 230 milhões de pessoas no mundo têm dermatite atópica. Doutora, tudo isso? Tudo isso. E assim, muitas têm, não sabem. E não sabe que tem. E não sabe o que é, né? E às vezes faz coisas que não são boas para... Né? E às vezes piora a lesão, não procura o médico, enfim. E a dermatite, ela é transmissível? Não, não é transmissível. Isso até, eu tenho alguns pacientes quando é mais maiorzinho e tem aquelas lesões, eles ficam assim, chateados, né? Com aquelas lesões, ir para a escola, acha que vai passar para o coleguinha, mas não passa, não é transmissível. Como você tinha falado aqui, doutora, acerca de que acontece muito com as crianças, não é isso? Sim. Tem-se uma idade certa que começa a dermatite? Não necessariamente? Não tem uma idade certa. Porém, no começo, assim, até 6 meses, 45% das crianças que têm esse gene vai apresentar. Entendeu? Mas uma idade certa, até 6 meses, 45% vai apresentar. 6 meses de nascido? Já vai ter lesão. 6 meses de nascido? 6 meses. Que já isso, vai doutora? ter Você está deixando muitos aqui preocupados já? Sério? Sério. Nossa. E qual seria teria alguma pomada específica para essa dermatite? Eu vou te falar, e tem muita gente que acha que não, mas a pomada é o hidratante. Eu falo para a mãe, o tratamento para o seu filho é a hidratação. É um hidratante correto, é um banho correto. Eu vou falar daqui a pouco o que a gente pode fazer para ajudar. Mas a pomada seria um hidratante. Claro que, assim, Renato, os casos mais complexos, a gente vai tratar com corticoide, tem fototerapia, né? Assim, mas daí tem que passar realmente com o médico, né? Pra gente ver o que é melhor, os casos mais complexos. Mas o hidratante é essencial para o seu filho. Nossa, hidratante. Hidratante. Então, quem está nos assistindo nesse exato momento, que
ou tem algum membro da família que tem essa doença, um parente, um amigo que tem a dermatite, não sabe, né, ou deixa passar. Um hidratante, ele não traz a solução, mas ameniza em quantas porcentagens, mais ou menos? Olha, assim, uns 80%. É um tratamento. É um tratamento. A manutenção do tratamento da dermatite é com hidratante, um bom hidratante. Ela chega a deixar marcas no corpo, doutora? Pode deixar. Se demorar o tratamento, ela pode deixar umas crostinhas, ela pode deixar umas fissuras. Então, como você tinha falado aqui, que acho que já vem no caso de bebês de 6 meses de nascido, já começa com a dermatite, é uma preocupação muito grande para uma mãe que já tem o seu filho com 6 meses de nascido ter essa enfermidade. Sim. Hoje, as minhas pacientes gestantes que tratam a pele, né, eu já entro com algumas vitaminas que ajudam que tem a dermatite no caso, né, no histórico familiar, né, a prevenir que talvez passe para o bebê. Então, assim, a gente tem tratamentos que podem ajudar a gestante também, né, a amenizar esse quadro de dermatite para o seu filho. Eita, 200, olha aí, pessoal, 230 milhões de pessoas. Milhões de pessoas a nível mundo tem essa enfermidade, no caso, a doença, a dermatite atópica. E tem aqueles que ainda nem sabem que tem. E essas pessoas que já chegaram até o teu consultório, falando, doutor, eu estou com uma doença. E quando chega lá para você, e você chega para a pessoa e fala assim, você está com dermatite atópica. Qual que é a sensação da pessoa ao saber de uma doença que ela tem no corpo e também saber que não tem cura essa doença? Elas ficam um pouquinho assustadas, mas assim, eu pelo menos no meu consultório, eu tento esclarecer muito bem, sabe? Passar segurança, passar a confiança, que aquilo tem tratamento. Eu posso não trazer a cura, mas eu tenho tratamento para controlar e estabiliza e fica muito bem. Fica. E quais seriam esses tratamentos? Fala um pouquinho para a gente acerca dos tratamentos, doutora. Olha, o que eu posso dar de dicas assim incríveis aqui é o banho. O banho desse bebê tem que ser rápido. Ai, doutora, mas tá frio, como que eu vou dar banho nesse frio com a água fria, por exemplo, mais fria? Pega o horário do dia que tá mais quente e dá o banho naquele horário. E o banho tem que ser rápido. 3 minutinhos, rápido, não precisa mais que isso. Não mais que isso? Não, banho rápido, água mais morna para fria, né? E proibido bucha. Bucha, nossa, não pode bucha. Nossa, é o terror. Não pode, não pode. Por favor, não usem buchas. Por quê? Porque vai agredir mais a camada da pele. Lembra que eu falei que ela fica mais frágil, igual um muro? Então você vai fazer mais atrito. E isso não é bom, piora a doença. E a seca, como você tinha falado, que ela é uma doença que não é transmissível, mas a seca do banho, você falou agora aqui. O sabonete, pessoas de baixa renda, elas usam sabonete que, no caso, o pai usa, a mãe usa, o irmão usa, todo mundo usa. Não sendo uma doença transmissível, e o banho tem que ser de pelo menos 3 minutos, como é que poderia ser essa administração acerca do sabonete? Então, em relação à criança, ela vai precisar ter um sabonete diferente da família. Diferenciado de todos os irmãos, no caso, jovens, e os pais adultos. Sim, vai ter que ser um sabonete diferente. Tem sabonetes hoje que não são tão caros. Então, eu acho que eu posso indicar assim, um sabonete líquido, que não tem muito cheiro. Um sabonete mais cremoso, ele pode ajudar. E a Sindex, o que eu posso falar é que os sabonetes Sindex são bons para dermatite atópica. Tá? Quanto tempo que dura essa enfermidade no corpo da pessoa? Então, tem uma noção? Como ela não tem a cura, mas a gente tem como amenizar através do tratamento que você acabou de passar aqui pra gente, que ameniza em até 80%, no caso do paciente. Mas quanto tempo que dura, mais ou menos? O que acontece com a dermatite? Tem um ciclo. Então, conforme a criança vai crescendo, aquilo vai melhorando, as lesões vão melhorando. Só que tem um problema. Essas crianças que tiveram dermatite, elas têm alta chance de ter uma rinite alérgica, uma asma ou até mesmo uma alergia alimentar quando maiores.
Tá? Então isso assim a gente vai acompanhando, mas conforme vai crescendo, ele vai melhorando. O sistema imunológico melhora e ele melhora também as crises. Aqui nos bastidores, a doutora Larissa havia falado acerca também de perda de líquido, não é isso, doutora? Sim, é uma perda de líquido transepidérmica, né? Então, igual eu falei, que é um murozinho, então aquilo vai perdendo líquido, né? Por conta do gene, da filagrina que tá ali. Mas aquela pele fica sensível, aquele muro fica mais frágil. E o hidratante é como se ele fosse colando, sabe? Esse muro. E deixa esse muro mais forte, firme. Então, por isso que eu falo e bato na tecla com as minhas pacientes, mamãe, passa o hidratante, sem preguiça. Uma coisa interessante também, né, é a regra dos 3 minutos, tá? Depois desse banho que eu já falei, que é rapidinho, morno para frio. Mas será que o pessoal obedece? Então, elas. Eu bato na tecla, eu obedecer falo, os 3 não pode. muito rápido, então, doutora. Mas os 3 minutos depois do banho são importantíssimos. Quando você sai do banho, o capilar abre. Então, é o momento ideal para você passar hidratante. Então, eu falo assim, ó, regrinha dos 3 minutos. Depois do banho, enxuga rapidinho e lambuza de hidratante. Hidratante, sem dó, que é o que vai fazer bem. No caso, no corpo inteiro, né? No corpo inteiro, no corpo inteiro. E também, doutora, acerca do que você havia falado agora aqui, da perda de líquido, tem alguma coisa a ver, como a pessoa perde líquido, tem alguma coisa a ver o pouco uso de água também, diariamente? Ou não tem nada a ver? Não. Na realidade, é uma perda transepidérmica, é dentro da pele. Então, a ingestão de água não vai. Claro que a água melhora a pele, a gente precisa, função renal e tudo mais. Porém, nessa questão de dermatite, não. Tá? Entendi. Doutora, acerca da onde que se provoca-se mais? Crianças, adolescentes, adultos, sexo masculino, feminino, tem uma diferença acerca disso? Não tem tanta predileção pelo sexo. Acomete os dois. Porém, a criança realmente, né, tem aí até 1 ano 60% de chance de ter a dermatite atópica e até uns 80% até 5 anos de idade vai estar apresentando. Nossa, tudo isso? Então, o papai e a mamãe que tem dermatite, que teve uma alergia forte, já é interessante essa mamãe procurar, né, ajuda para a gente orientar, para tentar dar uma prevenida nessa criança. E quem tem a dermatite atópica, tem direito ou não à aposentadoria? Ótimo. Hoje está um tal de pessoas, como veio a pandemia, e na pandemia, ai, não me toca, não chega perto de mim, o pessoal está tudo nesse tal de não me toca. O pessoal também fica até com medo no local de trabalho, quando descobre que alguém tem a dermatite, né, de ser transmissível. Não. Agora você já explicou para todos nós que a doença ela não é transmissível. Não é transmissível. Mas quem tem a dermatite, está trabalhando, ela tem direito ou não à aposentadoria? Olha, a aposentadoria não. Aposentadoria não, mas os pacientes adultos, eu já peguei casos gravíssimos e que eu realmente precisei afastar por um período, porque não tinha como trabalhar, mas aposentadoria não. Doutora, outro alerta aqui para todos que estão nos assistindo nesse exato momento que tem essa doença. Tem alguma prescrição, no sentido, uma restrição, no sentido de alimentação? Pode comer isso, não pode comer isso. Quem tem essa doença pode agravar se for comer o alimento tal. Assim, alguns alimentos que são mais alérgenos, né? É muito condimentado, né? Muita bolacha. Sério? E assim, eu falo para evitar. Eu pensei principalmente em cerca de frutos do mar, alguma coisa ligada. Também. Tudo que é muito alérgico, né? Alérgeno que eu falo, é bom evitar. Outra coisa assim também que é bom evitar é o cuidado com a casa, né? Com o quarto dessa criança, né? Então assim, bichinho de pelúcia, não. Cortina, sério? Não. Tapete, não. Você vai deixar muitas pessoas agora preocupadas, porque a maioria das mães deixam nos quartos das suas filhas, principalmente se for menina, aquelas bonecas de pano, excesso de boneca de pano, bonequinho de pelúcia. E agora? Não dá. Eu assim proíbo, porque ele acumula
É poeira. Poeira, né? Poeira, alérgeno. E vai, assim, a limpeza do local dessa criança tem que ser muito restrita. Tem que ser tudo muito limpo, evitar tudo que possa contaminar essa pele. Porque a roupa de cama tem que ser trocada, né? Quero ter um bichinho de pelúcia. Você vai lavar ele 3 a 4 vezes por semana. Por semana? Ixi. Então, assim, a pessoa não... quem vai fazer isso, né? É muito difícil. Então, eu peço para realmente retirar do quarto, cortina, tapete, não. A cortina é aquela que você pode passar um paninho, né? E só. Olha, graças a Deus não tem na minha família histórico de alguém que tivesse a dermatite. Mas se você tem alguém da família que tem a dermatite, eu já estou preocupado por você, por alguém, né, doutora, que tenha, porque... Eu creio que muitas pessoas não sabem a seca do não sabe a gravidade, da gravidade e que o tanto que incomoda, sabe? Incomoda mesmo. Tem pacientes que têm a dermatite grave e a pele fica muito acometida e às vezes é difícil a gente resolver. Consegue, mas é difícil. Então eu falo assim, mãe, cuida da pele do seu bebê, cuida do quarto do seu bebê, não deixe entrar em crise, não deixe essa criança, sabe, com poeira, com sujeira, porque vai piorar e aí depois ele vai sofrer. Nossa, a restrição é muito grande. E eu quero também falar acerca se a restrição para o bicho de pelúcia é grande e é acerca de roupa. Porque tem muitos irmãozinhos que, no caso de irmãos, na mesma faixa etária de idade, vamos botar aí 8 anos, um tem 8, outro tem 7, e para economizar roupa. Se o de 8 tem a dermatite, o de 7 não tem, não é transmissível, mas pode ficar trocando, usando a roupa do irmão. Usar, por exemplo, assim, o irmão usou, tá um pouco suadinho, vou usar no outro, não é legal, tá? Tem que realmente ser uma roupinha limpa para essa criança, principalmente quando tá com crosta, né? Porque fica com crostinha, vermelho, sabe? E aí incomoda. Se for uma roupa suja, vai piorar. Na alimentação, você que tem a dermatite, muita vigilância e prudência concernente à fruta. Como é que é? A alimentação, no caso, bolachas. Bolachas. Tudo que for com muito condimento, né? Esses sachês com fast tempero food também? Então, que tem muito condimento. Tem muito condimento. Então essa criança, muito a gente molho. Realmente, muito molho, né? E o que pode se comer? Você recomenda o quê? Mais frutas, bastante água? Comida. Arroz, feijão, carne, frutas, né, no geral. Mas alimentação normal. Agora, o condimento em si, tudo que é industrializado, salsicha, né? Então, assim, enlatados no geral, pode trazer realmente algum problema. E pioras graves, futuros, né? Sim, futuros, porque no futuro, lembra que eu falei que ele pode ter uma alergia alimentar? Então, às vezes, pode não responder no momento, mas depois pode apresentar isso mais tarde. Doutora Larissa, já deixa a dica para quem está em casa nesse exato momento a se precaver, a ter prudência concernente a esta doença, porque essa doença é séria. 230, pessoal, milhões, não é 230 mil, 230 milhões de pessoas têm essa doença. Ela pode trazer a morte? Não, trazer a morte não, mas eu já vi pacientes internados. Internados? Internados. Em casos graves? Sim, casos graves. Eu peguei pacientes internados. Eita. Qual que é a dica que a senhora deixaria aqui nessa tarde? Limpeza do quarto, poeira zero, bichinho de pelúcia não, e hidratar a pele do seu bebê. Hidrate. Pegue um hidratante sem cheiro, mais cremoso. Cuide dessa questão, o banho rápido. Eu acho que fazendo essas questões, eu acho que já vai ter uma boa resposta, um bom auxílio. É isso aí. Doutora Larissa, muito obrigado. Obrigada, Renata. Deixe, por favor, o telefone de contato e também o Instagram. Instagram, doutora Larissa Vilhena. E o telefone é o 011 95476 2860. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Renata. E sigam as recomendações da doutora Larissa, que é a partir desse momento, hein?